galerinha da Renovada Kids, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui é a Tia Sol, pra quem não me conhece, e eu convido você para estar comigo hoje pra gente contar uma história da Bíblia, tá bom? Chama o papai, a mamãe, a vovó, o tio pra estar aí junto com você, porque hoje nós iremos fazer uma receita. Vocês estão vendo, né, que o cenário tá um pouquinho diferente, eu tô numa cozinha linda, maravilhosa. Não é a minha cozinha, antes que vocês me perguntem, não estou na minha casa, estou na casa da tia Nath. Você lembra da tia Nath? A tia do Renovada Team, quase eu falei da Renovada Kids, ó, porque ela já foi da Renovada Kids. Ela é a tia do Renovada Team, vocês lembram dela? Nath, dá um oi pro pessoal, pra saber que você tá aqui. Oiê! Pessoal, lembrando que os pré-adolescentes de 10, 11, 10? 10, 11 11 tá bom. 11, 12. Não se esqueçam que toda sexta-feira tem o Zoom da Renovada Team, tá bom? Vocês fiquem de olho, tá? Voltando aqui pra nossa galerinha da Renovada Kids. Como vocês estão vendo, a gente vai fazer uma receita hoje. Daqui a pouquinho eu vou falar dos ingredientes pra vocês, mas é já pra você ficar esperto, que hoje é você que vai pra cozinha, sabe? Bom, há algumas semanas atrás, nós fizemos o Zoom da Renovada Kids com o tio Hugo, a tia Vanessa e vários tios, lembra? Até o Renovadinho tava lá, o apóstolo Joel. E eles falaram um tema muito legal sobre colaboração, né? Vocês lembram disso? Bom, por que a gente vai fazer essa receita hoje? Porque também é uma maneira da gente colaborar com a nossa família. E sabia que tem uma palavra na Bíblia que fala sobre receitas? É verdade. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora em 1 Reis, no capítulo 17. Essa palavra, ela vai falar um pouquinho da história do profeta Elias. Vocês lembram do profeta Elias? Aquele que subiu no céu na carruagem de fogo, né? A gente já falou bastante sobre ele. E também ele vai falar de uma viúva, que é a viúva de Serepta. Ela é conhecida na Bíblia desta forma, tá bom? Só pra gente entender um pouquinho o contexto daquela época, vamos lá. Em Israel tinha um rei chamado Acabe. A gente já falou bastante dele na Renovada Kids, né? Esse rei, ele fez muitas coisas que desagradaram o coração de Deus. Muitas coisas. Ele cometia vários pecados. Tudo aquilo que Deus direcionou para ele não fazer, ele ia lá e fazia, né? Inclusive, ele começou a adorar outros deuses. Ele começava a adorar o deus Baal, que era também conhecido como deus da chuva, tá? E aí, o que aconteceu? O profeta o profeta Elias. Essa palavra, pessoal, ela vai contar um pouquinho da história do profeta Elias, tá? E também da viúva de Serepta. Essa mulher, ela é conhecida na Bíblia dessa forma, era uma viúva. Não sei quem aqui sabe me dizer o que é viúva. Você sabe, Tia Nath, o que é viúva? É uma mulher que perdeu seu marido. Exatamente, era uma mulher casada que infelizmente o seu marido faleceu e ela não se casou de novo, tá? E um profeta, só pra gente lembrar, um profeta é aquele que recebe, é um homem que recebe, uma mulher também, que recebe uma revelação do Senhor, né, do nosso Deus, e ele vai lá e compartilha com o povo, tá bom? Aquilo que Deus tinha revelado pra ele. Mas só para vocês entenderem o contexto da época, e tem um avião passando, e glória a Deus, amém, aleluia. Deixa o avião terminar de passar. Por onde será que ele tá indo, né? Agora, vocês estão conseguindo me ouvir agora. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto da época, antes de chegar nessa história de 1 Reis no capítulo 17, Israel tinha um rei. Esse rei era chamado Acabe. A gente falou bastante dele já na Renovada Kids, tá bom? E o que acontece? Esse rei, ele fez um monte de coisa que desagradou o coração de Deus. Tudo aquilo que Deus falava pra ele não fazer, direcionava pra ele não fazer, ele fazia, né? Então, isso foi entristecendo muito o coração de Deus. Inclusive, Acabe, ele adorava um outro Deus, que chamava Baal, né? E Baal era conhecido também como o Deus da chuva. Então, olha só o que aconteceu. Elias, ele falou para Acabe o seguinte: vai passar um bom tempo e vocês não verão chover na terra. E ficou uma época de seca. E a gente sabe, imagina aquele calor que a gente sente, né? Aqui em São Paulo, que fica bem quente no verão. E sem chuva, né? Fica todo mundo, Deus, manda chuva, manda chuva. Porque tá muito quente. E outra coisa, quando não chove, como é que vai regar as nossas plantações, né? Elas precisam da chuva.
Então imagina, naquela época foi uma temporada de seca, porque não tinha chuva, e aí não tinha como plantar as sementes, porque elas não iam conseguir crescer e a população não conseguia se alimentar. Então, Deus falou para Elias, foge, se esconde, porque Acabe quer te matar, né? E deixa que eu vou cuidar de você. E aí Deus começou a ordenar que os pássaros, né, alguns corvos, alimentassem Elias, né? Então os pássaros levavam pão na boca. Imagina só, você ser alimentado por um pássaro. Só Deus para fazer essas coisas, não é mesmo? E depois Deus falou o seguinte para Elias: vá até a cidade de Serepta e lá uma viúva vai falar com você. Olha só. E aí vamos ler a história? Em 1 Reis, no capítulo 17, diz assim a partir do versículo 7. Eu vou ler aqui na minha Bíblia NVI. Pega a sua Bíblia também para você ler junto com o papai e com a mamãe, tá bom? E diz assim, versículo 7. Há algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva, você já sabe que é viúva, uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Então Elias pediu água para a viúva, né? E olha só o que ela fez, gente. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: ei, por favor, traga também um pedaço de pão. E aí a viúva olhou para ele, mas ela respondeu o seguinte: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Por quê? Por causa daquela época de seca, não tinha alimentos. Então ela só tinha um pouquinho de farinha, que inclusive tá aqui, ó, faz parte da nossa receitinha que a gente vai usar daqui a pouco, e um pouquinho de azeite. No caso do azeite, a gente vai usar um pouquinho de margarina, manteiga derretida. Já tô dando os detalhes da receita, mas fica esperto aí. E aí, olha só o que Elias fala para ela. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, ou seja, pega a água, pega o pão, mas antes faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor. Lembra sobre a revelação do profeta, que eu já expliquei para vocês? Ali Elias teve uma revelação e falou o seguinte para ela: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ali ela recebeu uma palavra. Gente, ela não tinha quase nada para comer, né? Ela falou: vou fazer o que eu tenho aqui e a gente vai morrer, porque não tem mais alimento nenhum. E ela era uma viúva, e naquela época, quem trazia a provisão para casa eram os maridos, né? Então ela não tinha como sustentar a sua família. Mas ela decidiu obedecer. Ela decidiu, através da palavra daquele profeta que recebeu aquela palavra do Senhor, ela falou: se Deus mandou, eu vou obedecer. E depois Deus vai cuidar. Se a gente que tiver que morrer, a gente vai morrer. Mas nós cremos no Deus de Israel e nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. E olha só o desenrolar dessa história. Ela fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, olha só, lembra que a gente sempre fala que a obediência atrai a bênção, isso mesmo. Então, pessoal, sempre quando nós decidimos obedecer ao Senhor, mesmo que pareça um pouco estranho aquilo que o Senhor está pedindo, mesmo que pareça pra gente que não vai dar certo, quando nós obedecemos o Senhor, Ele nos honra, Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele não permite que nada nos falte, amém? Então, olha pro papai e pra mamãe e fala agora: quando nós obedecemos, ajuda aí, tia Nath. Quando nós obedecemos, o Senhor cuida de nós. Amém?
Amém. Aê, muito bem. Agora vamos para a parte que me interessa, vamos fazer da receita. Aqui Elias pediu para a viúva de Serepta fazer um bolo. Então nós vamos fazer um bolo de caneca. Não vai ter fogo. Mamãe e papai podem ficar despreocupados, tio, vovó. Não vamos usar o fogo. E aqui eu separei um pouquinho dos ingredientes, a tia Nath me ajudou, inclusive, foi ela que me ensinou a receita. É o seguinte, ó. Aqui tem 2 colheres de farinha de trigo, tá? 2 colheres de farinha de trigo. Eu usei essa colher aqui, colher de sopa, tá bom? Pra medir. Não é uma medida uma colher muito cheia, tá? Por exemplo, vocês podem ver, tá? Ó, é uma colher normal, uma colher rasinha. O que eu vou pegar? 2 colheres de farinha de trigo, vou jogar aqui nessa xícara, tá? Tá vendo que a xícara é bem grande, a xícara da tia Nath. A gente vai usar um prato também pra colocar em xícara, porque quando a gente esquentar no micro-ondas, pra você não correr o risco de se queimar e nem derramar, porque cada xícara tem uma medida diferente, dependendo do tamanho da sua xícara, o bolo pode subir muito e transbordar. Então, pra não sujar o micro-ondas da mamãe e você também não se queimar, a gente vai colocar esse pratinho aqui embaixo, tá bom? Outra coisa, 1 colher de açúcar, o açúcar que você tiver em casa, refinado, mascavo, esse aqui é o Demerara. demerara, tá bom? Que a tia Nath é fitness, tá? Então, 1 colher de açúcar demerara. Demerara. Olha só, quase não sai, né? Mesma colher, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai misturar aqui o chocolate em pó, Nescau, Toddy ou cacau em pó, se você tiver, não tem problema. Aqui já são 3 colheres de sopa, tá bom? Nós estamos primeiro misturando todos os ingredientes secos para depois misturar os líquidos, tá bom? E agora, meia colher de sobremesa, essa mais pequenininha aqui, de fermento em pó, tá? Misturei aqui, vou usar essa colher mesmo para... Deixa eu só prender meu cabelo, que ninguém merece comer nada com cabelo. Vamos lá, peraí. Misturando aqui primeiro os secos. Tá misturando aí, tá? Como essa aula, pessoal, vai ficar disponível no YouTube, depois, se você não tiver com todos os ingredientes em casa e quiser assistir de novo, você pode ir lá, tá bom? Ó, fica assim, tá? Muito bem. Gente, a Nath é uma benção na minha vida. O que seria de me ensinar? Deus é muito bom. Pessoal, agora aqui são 3 colheres de leite. Deixa eu misturar também. E, opa, segura a margarina. Minha margarina aqui derretida. Vou pegar uma colher um pouquinho maior. Falei 3 colheres de chocolate? Falei, né? São só 2. Acabei de lembrar, são só 2. 3 colheres é de leite, tá, pessoal? Ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só como já tá ficando. Misturando tudo. Vai ficar bom, hein? Olha só. Elias podia ter comido o bolo desse. Pensou, se fosse você naquela época, você podia fazer um bolo desse pra Elias, olha só. Tá? E por que eu falei da colaboração, pessoal? Porque às vezes a gente em casa, né, fala, eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate e pensa, nossa, mas não tem ovo, só tem um pouquinho de leite. Não precisa de nada disso, a gente pode colaborar com a mamãe, com o pai, com a titia, com a vovó, com quem estiver em casa. A gente pode fazer um bolinho de caneca, olha que gostoso, né? É uma maneira da gente colaborar também, tá bom? Ó, pessoal, ficou assim, ó, olha que gostoso. Agora, vem a surpresa. A gente vai fazer no micro-ondas, tá bom? Cada micro-ondas, ele pode variar a potência de um pro outro, tá? Então, a gente vai começar com 1 minuto. Se precisar, a gente coloca mais 30 segundos, tá bom? A gente vai tentando aos pouquinhos. Então, vamos lá. Ó, pessoal, por que é importante o prato, né? Pra não queimar a sua mão quando você pegar, ó. Vem aqui comigo. Olha só como é que ficou, tá? Na xícara. Bom,
não dá pra comer quente, porque senão você vai se queimar. Espera um pouquinho, depois você pode até desenformar. Claro, de acordo com a xícara, com o pote que você usar, com a vasilha, ele vai ficando em formatos diferentes, tá bom? O importante é estar gostoso pra comer, tá? 1 minuto aqui foi muito pouco, pessoal, então eu fui aumentando de 30 em 30 segundos e o total nosso para esse recipe aqui, para essa caneca, para esse micro-ondas, deu 2 minutos e meio, tá bom? Você esquenta a primeira vez e você vê. Se ele continuar líquido, aí você coloca mais um pouquinho, tá bom? Você pode ir supervisionando, tá? Então, acredito que não passe disso, de 2 minutos e meio, tá bom? Então, aqui está o nosso bolo, tá? Pessoal, só para lembrar, então, da mesma maneira que a viúva de Sarepta decidiu obedecer e fazer um bolo pro profeta com aquilo que ela tinha, você também pode fazer para sua mamãe, para seu papai, para você mesmo, um bolinho com aquilo que você tem em casa. Vocês viram? Pouquíssimos ingredientes, 2 colheres de farinha, 1 colher de açúcar, meia colher de sobremesa de fermento, 2 colheres de chocolate em pó, o que você tiver em casa de chocolate, né? 3 colheres de leite e meia colher de margarina ou manteiga derretida. Mistura tudo e esquenta rapidinho no micro-ondas. E só pra gente fechar a nossa palavra de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, perdão, a partir do versículo 7, que fala dessa história da viúva de Sarepta, sempre decida obedecer a Deus. Quando o Senhor te dá uma direção, não importa se pareça loucura ou se pra você parece que não vai dar certo, obedecer sempre é a melhor escolha e o Senhor sempre vai nos honrar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Faça a receitinha, poste no nosso Instagram da Renovada Kid e eu vejo vocês. Um grande beijo, tô morrendo de saudade. Deus abençoe.